Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez para falar sobre muito assunto interessante, então não perca, acompanhe esse vídeo até o final. Hoje nós vamos falar sobre a atualização do Mike Summerfield, vamos falar sobre a dança das cadeiras da Classic Physique que teremos nesse ano, teremos o Itinho falando a respeito da tal linha Classic, entre demais outros assuntos muito interessantes. Então fiquem aqui, antes de qualquer coisa, peço que você deixe o like, se inscreva, ative as notificações, pois isso me ajuda muito, além de deixar um comentário aqui pra gente interagir, beleza? Vamos então aqui falar sobre o Mike Summerfield. Ele postou essa atualização no canal da Peak Performance Pro, beleza? Aqui eles falam que está há 9 semanas para o Arnold Classic e nós conseguimos muito bem ver como que seu físico está atualmente. Ele fez todas as poses mandatórias, né? Fez ali o quarto de volta e agora ele está fazendo as poses mandatórias. Então aqui vai ser muito interessante a gente ver e nota-se que ele já está com um condicionamento muito interessante, né? Já dá para ver os cortes, ó, o sartório dele marcando, até quando ele não está fazendo tanta pressão aqui, né? Ele tá numa transição, mas mesmo assim a gente consegue ver que ele tá conseguindo ativar o sartório. Então isso mostra duas coisas: primeiro, o condicionamento, obviamente, mas também o quanto que ele consegue ter uma consciência corporal muito aprimorada, né? Ele realmente é um cara que domina muito essa arte. Mas é isso aí, vamos lá. Fez aqui também uma expansão de frente, né? Ó, contraindo aqui as pernas, ótimo físico. Uma das coisas que chama muita atenção sobre o Mike é que com as poses, como você pode reparar, ele traz muita leveza, mas ao mesmo tempo com um físico muito agressivo. Então é uma dualidade de trazer a leveza, aquilo que a gente espera da Classic, né? Poses mais suaves, poses bonitas, e ao mesmo tempo ele tendo aquela agressividade, sabe? Conseguindo fazer muito bem as poses, trazendo muita densidade. Vamos ver aqui as suas costas, caramba, quase que bota a bunda na câmera, mas ele vai armar aqui, ó. É uma das melhores dorsais da Classic Physique. A gente viu a comparação das costas do top 6 recentemente, né, aqui no canal. E, cara, ele tem uma pose de costas muito impressionante. Ele tem muita largura de dorsal, muito detalhamento. Então, sem dúvidas, é uma pose aí que ele vai atrapalhar muita gente. Vai ser difícil alguém conseguir pegar esse cara. Fez aqui a expansão. Isso aqui eles não fazem, né, na Classic, mas de qualquer forma, ele fez tudo quanto é pose possível, beleza? Uma das coisas que me chamou bastante atenção, ele fez um Most Muscular e, cara, olha esse físico. Ele a Classic eles não fazem o Most Muscular, mas ele fez aqui. Talvez ele use num pulse down ou, né, na pose clássica favorita, mas vocês vão ver aqui é o Most Muscular padrão que a gente já conhece dele, mas ele fez na variação do caranguejo. Olha que legal ficou. Cara, muito agressivo, né? Acho que até a vascularização que ele tem faz com que ele tenha essa estética, digamos assim, né? De um cara bem agressivo, mas trazendo a leveza através das poses, né? Então, esse aqui é o físico do Mike Summerfield. Faltam, como ele mesmo fala, faltam 9 semanas para o Arnold Ohio. Então, ele tá conseguindo trazer o condicionamento, tá conseguindo manter bastante o volume. A ideia e pelo menos a expectativa do grande público é eu ver uma versão aprimorada do que nós vimos no Mr. Olympia 2024, mas comentem o que vocês acharam. Acha que ele pode vir melhor que no Mr. Olympia? Vocês acham que esse título já é dele? Ao que tudo indica, pode ser um título relativamente fácil, entre aspas, já que o atual campeão é o Wesley Vissers, que no Mr. Olympia ficou bem abaixo dele, né? E se ele não deslizar, se ele não cometer nenhum erro, né, provavelmente essa vitória será dele. Mas óbvio que a gente nunca pode desdenhar, a gente nunca pode desmerecer nenhum atleta. Partindo para o nosso segundo assunto do dia, vamos falar sobre esse corte que eu vou trazer para vocês do Monstercast. O Itinho foi convidado e eles falaram, né, sobre aquela polêmica da árbitra que falou sobre o Ramon Dino, gerando muito assunto sobre o que seria
ainda a linha Classic, né? Se o Ramon perdeu a sua linha clássica. E o Itinho trouxe aqui uma opinião com base no que ele já ouviu, né? Com o Turmer, o Tarek. Isso aqui é um ponto muito interessante, reforça muito o que eu venho falando em outros vídeos. Então vamos ver o que ele fala aqui junto com o Ed e o Superman, beleza? Quem já falou que não existe isso muito de linha de Classic? O Tamer, o Tyler, esses caras já falaram. É quem trouxer o conjunto melhor. Não adianta o cara falar, não, você tem a cinturinha pequena, você... O Mike, ano passado, ficou acho que em 8º. Esse ano, o Mike já foi top 2 e ainda... árbitro colocou ele em primeiro. Aí você vê que não existe muito dizer assim, não... Tem que ter essa linha aqui. Não é só uma questão estrutural, né? Porque, por exemplo, ó, imagina só. Vou usar exemplos aqui. Júnior Jaworski, não tem uma linha, mas é um cara muito grande, bem seco. Se os caras só falassem assim, não, tem que ter a linha de Classic, o Jaworski já tinha que abrir mão da categoria. Entendeu? Porque, na minha opinião, isso do Ramon não tem shape de Classic, não existe. O Ramon, ele é aquele tipo de cara que ele tem genética pra ir pra qualquer outra categoria que ele quisesse. Agora... O Jorge Dabu era Classic. Tinha linha de Classic? Se for levar em consideração linha? Não. Tá maluco. E era top 3. Tava sempre no top 3, porque ele tinha uma boa proporção e simetria, chegava muito seco e era completo. Então, dentro de um conjunto geral, o Jorge Peterson ficava no top 3. Mas assim, ó, eu acho que deu pra entender. Então, esse aqui o que o tio falou é muito interessante. O ponto é muito claro quando a gente fala de Classic Physique. O único critério, vamos dizer, a única regra principal é de bater o peso, né, mediante a sua altura, né, bater o seu peso e altura. No demais, os atletas, eles têm como obrigação trazer o seu melhor conjunto. Não é só sobre você ter uma linha, não é sobre o quanto que a sua cintura tem de centímetros, mas é você trazer o melhor pacote possível, você trazer o volume, trazer o condicionamento, né, trazer as proporções. Então não adianta você só ser o maior, não adianta você só ser o mais seco, não adianta você ser só o mais estético. Tem que ter os 3 pilares, né? Você tem que trazer isso consideravelmente de igual forma, e quem tem o melhor equilíbrio consegue vencer, né? Então, por conta disso que, por exemplo, o Sibum reinava absoluto, porque ele era um dos maiores, ele era um dos mais condicionados, ele era um que tinha as melhores proporções. Talvez, se a gente for fazer comparações, talvez tinha um que poderia chegar mais condicionado que ele, talvez tinha outro que poderia ter uma linha mais bonita que a dele, talvez outro que pudesse aparentar ser maior que ele, se bem que isso é bem difícil, né? Mas entre o melhor equilíbrio, ele tinha os 3. E esse é o grande erro de muitos atletas. Ele tem 100% de volume, mas condicionamento tem 40%. Tem 100% de condicionamento, só que não tem volume. Então, voltando para o exemplo do Sibum, o que fez ele se tornar uma lenda viva é que ele conseguiu trazer tudo isso da melhor forma possível, que o Itinho falou aqui. Excelente episódio com ele, né? Eles falaram bastante notícias. Se vocês quiserem assistir, né, fica aí a dica, né? Partindo para a nossa próxima notícia, ainda falando sobre Classic Physique, né? Hoje um dia só, um vídeo só sobre Classic Physique. Nós vamos ter aí uma grande dança das cadeiras, como eu tenho chamado nesse ano, porque nós vamos ter a falta, né, com a aposentadoria do Sibum, nós vamos ter a óbvia falta do atual campeão, e também com o anúncio do Brion indo para 212, nós tivemos mais aí um atleta que não vai estar competindo em 2025. E isso abre um leque enorme de possibilidades, porque quem ficou dentro do top 6 nesse ano, no ano passado, pode sonhar em estar dentro do top 4. Mas, obviamente, com tantas frestas, com tantas brechas, todo mundo aqui vai querer uma fatia do bolo. E eu trouxe aqui para vocês as colocações atuais da Classic Physique no ano de 2024. E nós conseguimos ver que, ó, Sibum em primeiro, Máximo Field em segundo, Earth em terceiro, quarto Ramon, quinto Brion, sexto o José Manuel, né? E nós tivemos aqui, para completar, Dabu em sétimo e Wesley Vissers em oitavo. Se a gente fosse tirar
só o Chris e o Brion, nós poderíamos imaginar que, por exemplo, nós podemos ter no próximo ano um top 6 com Mike Summerfield, Urs, Ramon, José e Dabu e Wesley Vissers. Então Wesley Vissers pode finalmente ganhar bastante colocações. Só que nós também, em contraponto, nós teremos o retorno do Ruff Diesel, que tinha tirado um ano de off-season, além de outros nomes que vão vir aí sedento, como o Matheus Menegatti, que na sua estreia ficou em top 9, o que é uma excelente colocação pensando na qualidade que tem dos atletas aqui que ficaram à frente dele. Então, nós podemos imaginar que tudo pode acontecer em 2025, inclusive o Matheus Menegatti ficando dentro do top 6. Eu consigo ver tranquilamente o Menegatti vencendo o Vissers e o Dabu, que esse ano aqui muita coisa pode acontecer, é um mar de possibilidades de fato. E eu gostaria, eu trouxe na verdade esse post para vocês, para poder deixar aqui um questionamento. Qual, na sua opinião, será o próximo top 6? Quem será o top 6 do Mr. Olympia 2025? E vamos para a nossa última notícia do dia. Todos aqui, a essa altura do dia, já sabem, né, que o Chris Aceto é o novo preparador, é o novo coach do Derek Lunsford. E eu vi que teve uma grande repercussão nessa notícia. Nas outras vezes que eu faço posts nesse sentido, não gera tanto engajamento. E eu vi muitos comentários, né, tipo, criticando ou fazendo piada com o Chris Aceto, né? Então, aqui, ó, pessoas aqui falando, por exemplo, vim aqui para ver os comentários, já imaginando o que iria encontrar. Ó, ganha mais nada, já comprando uma toalha, pensei que ia ser o Toguro. Derek derretendo na Open, vai chegar molhado. Top 3 para o Derek final do ano, ele já né? Então se ele se manter, tá bom também, né? Se é louco, não compensa. Existem muitos comentários desse sentido. Só que, por exemplo, quando a gente vai em perfil gringo, por exemplo, eu tô aqui no perfil do AJ, que foi o cara que deu o furo, né? Ele que trouxe a notícia aí em primeira mão. E nós vemos pessoas, principalmente pessoas envolvidas, mas também o público que não está tão envolvido no meio do fisiculturismo, falando que foi uma decisão acertada. Então, por exemplo, aqui, ó, melhor treinador que ele poderia ter, sabe? Então, por exemplo, são muito mais comentários positivos a respeito dessa decisão, né, do que nós vimos na minha, por exemplo. E aí vocês podem falar, poxa, então o pessoal que segue a sua página é o pessoal bem, bem chato. Mas não, é porque o brasileiro, infelizmente, pegou uma birra muito grande com o Chris Aceto. Nós não podemos esquecer que o Chris Aceto, ele desbancou o Ronnie Coleman preparando o Jay Cutler. Que o Chris Aceto, ele desbancou o Phil Heath preparando o Shawn Rhoden, né? O Shawn Rhoden que talvez se ele não tivesse sido banido, se ele não tivesse tido os problemas fora palco, talvez ele estaria até hoje aí competindo, talvez ele teria vencido 2, 3, 4 vezes o Mr. Olympia, porque na época se notava que ele e o Phil Heath realmente estavam muito acima dos demais, principalmente nos anos seguintes, né? Quando a gente viu o Brandon Curry vencendo, Big Ramy vencendo, atletas que o Shawn Rhoden no seu auge nunca perderia, né? Isso eu falo sem querer diminuir os atletas. Na minha opinião, René Rainbow é indiscutivelmente o maior da história, e em segundo eu colocaria o Chris Aceto, né? Então, apesar do histórico recente dele poder ser questionável, entre aspas, mas ele também teve outros excelentes resultados, a gente não pode menosprezar um cara desse gabarito, né? Então, os brasileiros estão pegando muito no pé, os brasileiros estão, através dessas e muitas outras atitudes como essa, se tornando piada internacionalmente, estão chamando a gente, levando a gente como se fosse um público irracional, ou que não conhece sobre fisiculturismo. Então é uma pena, porque apesar de ser uma brincadeira, eu entendo que alguns ali comentaram até como só para brincar, nem acreditando muito nisso mesmo, mas vai manchando muito a imagem e a reputação dos brasileiros para fora. Então é isso, vejo vocês numa próxima, deixa um like, um comentário, se inscreva se você não for inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!